quando a gente se fala em CRAS, eu imagino um contexto de vulnerabilidade, de desamparo, de negligência. E eu queria te perguntar, Luiz, será que uma criança, em meio a todo esse contexto, será que ela ainda pode encontrar o sentido? Com certeza, né? O CRAS, ele é um lugar assim de observação de fenômenos. São muitos fenômenos que acontecem dentro do serviço, né? Ainda mais o CRAS que eu atuo, né? Que é o CRAS Galante, né? Campina Grande tem muitos CRAS, né? Um deles é o CRAS Galante, que é um CRAS referência, como a gente já vinha conversando antes, né? Referência para todos os outros serviços, né? Porque tem uma grande quantidade de usuários, né? E por ter essa quantidade de usuários grande, quer dizer que o que? O serviço, ele está ali realmente fazendo o seu trabalho com efetividade, entendeu? Aquilo que está sendo proposto, está sendo executado, de forma a alcançar essas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, né? Ainda mais quando a gente fala de um público infantil, que é mais vulnerável ainda, né? São quantos anos, mais ou menos, a faixa etária de lá? O CRAS, ele atende os usuários a partir de 6 anos, né? Uhum. A gente tem, e aí as turmas infantis, eles vão de 6 anos até 12, Uhum. e depois de 12 aos 17, antes de completar 18, que é a turma de adolescentes. Então a gente vem com esse público aí. Mas assim, sem dúvida, a infância é a área, é a mais vulnerável. Uhum. Né? E assim, você trabalha há 4 anos, como você falou, né, lá. Qual que é a maior demanda, assim, que você percebe vindo dos usuários, né, do CRAS? A maior demanda é a negligência familiar, né? Na participação da vida das crianças, a gente sabe que a infância, ela tem que ser vivida, mas a criança, ela tem que viver a infância dela, mas a infância ela tem que ser acompanhada por outros fatores de proteção, que a gente chama, né, os fatores de proteção. Quando a gente fala de fatores de risco, fatores de proteção, a família entra com um desses fatores de proteção, né? De dar apoio, de criar uma rede de laços, de vínculos para a criança, para que ela se sinta livre para viver a infância dela, mas de forma que esteja assegurada pelo seu maior apoio, que é a sua família. E quando você fala sobre família, né? Qual que é a relação entre essas crianças com a família delas, né? E como que você atua fazendo esse caminho, assim, sabe? Do infanto e da responsabilidade dos pais, enfim, dos cuidadores dessas crianças, né? As famílias, elas podem inscrever as crianças com uma declaração escolar, por exemplo, né? Uhum. Muitas famílias, elas recebem os benefícios, né? E por isso já vão para o CRAS, mesmo que a criança ela não esteja no serviço incluída. Mas aí as famílias, através das visitas técnicas, dessa busca ativa que é feita, por exemplo, a gente tem um distrito como Galante, que é um distrito que há situações de exposição de vulnerabilidade. E aí a equipe técnica, que é formada por um psicólogo, assistentes sociais, né, a pedagoga, ela vai até a casa, né, dessas pessoas que estão em vulnerabilidade social, fazer essa busca ativa para que o CRAS, que é esse serviço, né, que é oferecido, possa chegar até essas famílias de uma forma que ela saiba que aquilo está disponível para ela. Então, os pais vão fazer o quê? Eles vão pegar uma declaração escolar, vão levar até o CRAS, vão fazer a inscrição, e aí, geralmente, se for público infantil, no CRAS Galante, a gente tem 2 dias por semana para ela ir lá participar das atividades, né? Se ela estuda pela manhã, ela vai à tarde, tem horário à tarde. Se ela estuda de tarde, ela vai pela manhã. E a gente sempre tenta dividir 2 dias para não ficar tão cheio na semana, né? Porque ela tem as questões escolares, a questão da família, mas também para que a criança ela também possa ver o CRAS como um lugar de segurança, né? Porque tem muitas crianças que não têm, por exemplo, acesso a todas as refeições diárias. Tem crianças que faz 5, 6 refeições por dia. Lá no distrito tem galera que só faz 2 ou 3. E o CRAS muitas vezes serve como esse apoio para a família, né? De nutrir a criança também, né? Oferecer oportunidade para ela se relacionar com seus colegas, ela criar vínculos, dela criar novas amizades. Então, assim, tem muita gente que acha que o CRAS é como uma escola. Não é como uma escola. Mas é parecido no sentido de que a criança vai até o serviço e ela vai encontrar muitos colegas que já fazem parte do contexto da vida dela, que já estão na escola com ela, vai estar lá vivenciando experiências que às vezes ela não consegue na escola.
conversar sobre assuntos que na escola talvez não é possível, né? A criança chega e tem todas as matérias para aprender. Mas e aí, quando é que ela vai falar, por exemplo, sobre valorização de vida? Quando é que ela vai falar sobre... Como que a gente vai falar sobre questões de negritude, por exemplo? Questões raciais, questões de bullying, né? E tem coisas, por exemplo, que a gente consegue resolver através da experiência da criança. Situações de conflito, a gente consegue mediar com mais facilidade. Porque o serviço, ele está ali para ser observado. Ele está ali para que sempre que aconteça algum tipo de fenômeno com a criança, seja de um conflito, seja de bullying, seja o que for, o profissional que está acompanhando, o educador, o orientador social, ele vai conseguir intervir de uma forma de mediar a situação para que ela consiga entender o contexto que ela está, e aí a gente entra com a logoterapia, porque tem a questão do autodistanciamento, né? Ela vai se distanciar daquele contexto de bullying, de conflito, aquele fenômeno está acontecendo, vai analisar aquilo e com a ajuda do profissional ela vai conseguir entender o processo que ela está passando e vai saber mediar e que decisão ela vai tomar. E aí a gente entra de novo, responsabilidade, liberdade, e isso constrói o sentido.